Muito boa noite, gente. Como estão? Tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Mais uma vez aqui na nossa playlist, na nossa prece do dia, né? No nosso Evangelho no Lar, que a gente vem fazendo aí. E espero que vocês estejam muito bem. E a gente sempre procura trazer aqui na nossa prece um momento de tranquilidade, de calma, né? E é engraçado como às vezes a vida requisita a gente para outras coisas e tal, como se estivesse havendo uma tentativa de tirar a gente do nosso foco, né? E longe de ter a teoria de conspiração, mas é que isso eu acho que também tem muito a ver com a questão de que a vida ela vai requisitar a gente o tempo inteiro mesmo, né? A vida não é uma coisa estática, não é um negócio que você coloca lá e ela fica, né? Ela muda o tempo inteiro. E isso obviamente acaba gerando movimentos, situações novas na nossa vida e vai obrigando a gente então a se adaptar o tempo inteiro, né? E é por isso que é importante a gente estar sempre fazendo o nosso trabalho, a nossa parte e seguir essa rotina, que nesse sentido essa rotina é boa, né? Bom, como vocês bem sabem, a nossa playlist segue usando o Evangelho segundo o Espiritismo, já que a proposição do Evangelho no Lar é uma proposição espírita. A gente tem usado também esse livrinho aqui, Reflexões de Jacó, que é uma psicografia da médium Irene Pacheco Machado. E também usa esse livrinho aqui do Sri Pembaba, que é um livro que a gente usa para ter algumas inspirações e reflexões a respeito da nossa vida, né? Nós estamos, nesse caso, desse momento em que eu estou gravando esse vídeo, nós já estamos em novembro de 24, né? Já quase foram 10 dias do primeiro dia de novembro, do mês de novembro de 2024. E é impressionante como o tempo passa, né? E a gente precisa fazer coisas, agir, enfim. Enquanto isso, a vida tenta drenar todo o tempo disponível para qualquer coisa que você queira incluir, né? Impressionante. Bom, a gente sempre faz essa prece fazendo a respiração, então sem novidades, né? Se você está chegando agora, a respiração a gente sempre faz de que maneira? A gente faz esse processo respiratório em 3 etapas. A primeira e a segunda são inspirações, né? Então a gente inspira, pausa, inspira de novo, pausa, aí a gente expira lentamente, né? E a gente faz alguns minutinhos disso para justamente baixar os nossos batimentos cardíacos e criar uma situação de relaxamento, a fim de que a espiritualidade possa se conectar mais facilmente com a gente, né? Então essa é a preparação do nosso Evangelho. E aí como é que eu faço? Eu sempre inspiro, então como eu já disse, ó, continuem respirando. Vou só comentar uma coisa porque é impressionante. Quando a gente começa a executar esse processo de respiração, parece uma coisa absurdamente simples, mas na verdade com o tempo você acaba aprendendo uma dinâmica que é muito pertinente a esse processo de relaxamento.
que às vezes você começa a perceber algumas coisas que devem acontecer para você atingir esse estado de relaxamento. E aí a técnica vai para o espaço, assim, no sentido de que ela passa a ser não tão mais importante. E aí você começa a perceber a forma como você tem que soltar esse ar, ou a forma como você tem que aspirar esse ar, enfim. Então é um negócio muito sutil. Mas isso você só vai aprender repetindo, e você começa a sacar o que de fato funciona para você. Porque assim, a técnica é essa, certo? Agora, o que funciona para você? Como que essa técnica deve ser feita para funcionar para você? Isso que é uma sacada interessante. E aí, obviamente, você pode ir experimentando, né? Conforme o tempo vai passando, você vai aprendendo maneiras de experimentar essa respiração, essa técnica. Eu posso dizer, eu acho que eu já meio que condicionei o meu corpo. É impressionante. Eu começo a fazer respiração e eu começo a ter bocejos muito fortes. É como se meu corpo entrasse num estado, sabe? É um negócio engraçado, estranho. Eu também, obviamente, estou aprendendo sobre, né? Tô entendendo ainda como é que ele funcionaria, né? Mas enfim, é isso que é. Lembrando que a gente sempre faz a nossa prece em 3 etapas. Continue respirando, por favor. A primeira delas a gente faz uma prece que eu chamo de prece pública, né? Onde a gente escolhe algum alvo mental que seja conhecido da grande maioria. Segunda parte a gente faz uma prece coletiva. Individual, onde você pede pelas suas necessidades. E a terceira parte a gente faz uma reflexão a respeito da nossa vida, dos nossos sentimentos, a fim de que a gente fique, vamos dizer assim, pronto para amadurecer os nossos pensamentos, vamos dizer assim, a respeito de um determinado assunto, que o livro vai sortear, obviamente.
Apenas mais 2 minutos. Bom, a partir de agora então a gente pode começar a evocação dos bons amigos, dos bons espíritos, para que eles estejam aqui conosco, orientando os nossos pensamentos, guiando os nossos raciocínios, a fim de que a gente possa tirar o melhor proveito dessas leituras do dia de hoje, do Evangelho, né, das reflexões de Jacó e também do livro do Sri Prem Baba. Nós pedimos humildemente que os bons espíritos estejam aqui nos acompanhando, nos oferecendo segurança e permitindo que nós possamos fazer uma ótima vibração por aqueles a quem desejamos. Que o nosso dia e a nossa noite sejam cheios de bons acontecimentos e muita paz e muita luz, e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. Honrai vosso pai e vossa mãe. Isso está no capítulo relativo à piedade filial, né? E aí ele diz o seguinte: Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honra vosso pai e vossa mãe. Marcos, versículo 10, capítulo 10, versículo 19. E Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Isso faz parte do decálogo, né?
enfim, Êxodo, está no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é uma decorrência da lei geral da caridade e do amor ao próximo, pois não podemos amar o nosso próximo sem amar o nosso pai e a nossa mãe. Porém, a palavra honra encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão, a concordância e o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maiores cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais e que tão maior mérito terão quanto menos obrigados for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda a violação a esse mandamento. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade, é proporcionar-lhes o repouso em seus dias de velhice e rodeá-los de atenções como fizeram conosco na nossa infância. Principalmente para com os pais sem recursos é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada, deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável? Menos mal quando não o menos mal quando não fazem de má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos de casa. Caberá aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos seus filhos jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-lo no berço, cobrou-lhes o leite com que o amamentava? Contou suas vigílias quando estavam doentes? E passos que deu para lhe proporcionar o que tinham necessidade? Não, não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres. Devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, das atenções, cuidados carinhosos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Eu vou parar por aqui porque acho que é óbvio, né? A mensagem está claríssima no sentido de que a gente deve ter uma piedade filial, no sentido de que a gente deve minimamente retribuir, né? Minimamente no sentido adequadamente retribuir aquilo que recebemos na nossa infância, né? Quando a gente sequer controlava os esfíncteres, né? Quando a gente era muito, né? E por todo o resto, obviamente, mas especialmente na questão da dependência total dos tutores, né? É o mínimo honrável que a gente possa retribuir de carinho e de atenção esses tutores, essas pessoas que cuidaram de nós, né? Mas tem uma coisa específica que é o seguinte: se a gente levar em consideração que nós somos consciências eternas e que nós, por algum motivo, programamos a nossa reencarnação no lar dessas pessoas, né, desses tutores que nos receberam como pais e mães, enfim, ou
padrasto e madrasta, não importa, é necessário compreender que a gente obviamente precisa ou precisava ou precisaria de contato com essas pessoas, né? Então, obviamente, quando a gente lê essa leitura com um objetivo de como se fosse um estatuto, né? Você tem que fazer isso. O questionamento que eu faço é o seguinte, né? Será que o contato com essas pessoas não era justamente para ensinar a nossa consciência algumas coisas que talvez a gente ainda não tenha percebido, ou que era necessário que nossas consciências pudessem aprender nesse contato? Então, quando a gente vê uma leitura dessa, não é uma leitura impositiva no sentido de, olha, você tem que fazer isso, não é isso, mas talvez no sentido muito mais profundo, que seria o seguinte: é bom que você fizesse isso, porque isso de certa maneira completaria, ou pelo menos ajudaria você a incrementar os aprendizados, os quais são necessários para a sua evolução, né? Então, assim, se a gente vem, se adequa num berço, vamos dizer assim, num determinado berço, é obviamente porque, primeiro, a gente de certa maneira teria algum benefício, né, nessa passagem de tempo com essas pessoas. E aí, quando você está do lado de lá, você está mais consciente, você topa umas coisas, mas quando vem pra cá, necessariamente você perde a consciência e fica loucão, né? Então, aí talvez nesse sentido você chia contra seu pai, contra sua mãe, né? Porque na verdade é esse tipo de embate, de lapidação, né, que vai fazer, na verdade, a tua consciência evoluir alguma coisa. Isso, obviamente, que a gente está falando de uma situação normal, né? Agora, é óbvio, a gente sabe que existem também consciências que nos aceitam como tutores e que são verdadeiramente pessoas doidas, né? Pessoas com problemas que, às vezes, elas mesmo sucumbem às suas provas, às suas coisas, né? São pessoas que realmente têm problemas e tá tudo bem. A questão é que a gente precisa pensar, deveria pelo menos pensar assim, né? Que quando a gente está nesse evento que é a vida do corpo físico, obviamente a gente deve ter a nossa parcela de culpa na escolha desse casal, dessas pessoas que nos aceitaram como tutores, né? Então é uma reflexão interessante a respeito disso, né? A gente pensa assim, né? Porque a gente consciente do lado de lá, a gente não cometeria besteira de cair provavelmente num berço onde não nos traria nada de positivo, né? Então, quando a gente vê esse texto honrai pai e mãe, seria no sentido de que, olha, deve fazer muito sentido para essa consciência em evolução, ainda que a pessoa acredite que os pais e as mães não fazem mais do que obrigação, né? Que seja criar os filhos, educá-los e por aí vai, né? Enfim, a partir disso, gostaria que a gente começasse então a nos concentrarmos para a gente fazer uma prece. E eu gostaria de fazer uma prece hoje, uma prece de gratidão, né? Uma prece de gratidão a Deus pela natureza, por todos os desafios que a gente enfrenta enquanto encarnado, né? Porque na verdade isso aqui é um grande celeiro, é uma grande escola onde nós estamos tendo a oportunidade de, obviamente, enfrentar os nossos desafios tentando vencer. Então essa oportunidade de estar encarnado é riquíssima, ainda que a gente não tenha consciência. Um dia talvez a gente vá ter, né? Mas se você começa a perceber que existem outras realidades e nesse momento a gente está nessa realidade para tentar desempenhar algumas coisas, isso é realmente uma bondade muito grande, né?
Ainda que muita gente, ainda muito cético, muita coisa, acha que isso aqui é uma perda de tempo, que Deus não existe, enfim, não tem problema, né? Quando eles começarem a estudar mais profundamente a coisa, eles vão também chegar nessa conclusão, vão começar a chegar nas suas próprias conclusões e vão começar provavelmente a dilatar um pouco mais esses pensamentos, esse raciocínio a respeito, né, de Deus e da criação. Mas o tempo chegará, se não chegou ainda, chegará e está tudo bem, né? Todos nós precisamos evoluir em algum sentido, em algum assunto, o tempo inteiro. Então gostaria que vocês me acompanhassem, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos vivos, a oportunidade de termos o que temos, a oportunidade de termos saúde, especialmente. Que seja um momento de muita positividade, tá bem? Então a gente se concentra em tudo, todas as coisas que no planeta que te fazem bem e agradecemos a Deus por isso. Pai de infinita bondade e amor, agradecemos humildemente pela oportunidade de estarmos inclusive aqui, fazendo essas preces, a fim de que os bons espíritos possam recebê-las e manipular as nossas energias, a fim de que o melhor sempre aconteça. Pedimos aos amigos espirituais que possam nos proteger, principalmente, ajudando os nossos gestos de amor a se expandirem em nosso peito, permitindo que com mais facilidade, mais tranquilidade e menos agressividade nós possamos manifestar a nossa crença e a nossa fé, permitindo que nós, enfim, possamos continuar escolhendo os nossos caminhos sob a orientação dos bons espíritos. Agradeço a vós, principalmente, meus bons amigos, pela oportunidade de estarmos aqui. Que cada desafio que nós temos todos os dias possam ser repletos de bênçãos, de prosperidade, de alegria, e que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Graças a Deus. A esse respeito, comenta o espírito de Jacó. Irmã, vamos caminhar descalço, sentindo as asperezas do caminho? Machucaste? Uma pedra te feriu? Voltemos atrás e vamos tirá-la, para que os outros não sejam machucados. E ajoelhemos agradecidos por ter sido úteis. A cada sussurro dos ventos chega-nos a esperança, como as folhas
de que ele traz. A árvore frondosa obedece a tudo e à sombra. O homem egoísta, como a árvore, ignora o futuro e reclama que não tem onde descansar. É importante, né? Essa frase de que a gente precisa sempre avaliar a nossa utilidade, né? Ainda que as pessoas não notem, não se apercebam, isso é uma coisa muito importante, né? Enfim. E aí então a gente pode começar a pensar nas nossas dificuldades, nos nossos desafios de encarnados e pedir aos bons espíritos que orientem os nossos pensamentos, a fim de que nós possamos principalmente receber intuições desses nossos bons amigos, a fim de que o melhor sempre aconteça. Sendo assim, nós pedimos aos bons espíritos que orientem os nossos pensamentos, como eu já disse. Permita-nos abrir o nosso coração numa vibração de luz positiva, a fim de que possamos levar algo de nós onde quer que nós formos. Agradecemos humildemente aos bons amigos por tudo que nos ocorreu durante o dia, especialmente nos momentos em que pudemos perceber a vossa preocupação em colaborar conosco em várias questões que afligem o corpo físico e que na maioria das vezes não temos percepção para avaliar. Pedimos aos bons espíritos que ajudem cada um daqueles a quem mentalizamos a partir de agora, orientando esses irmãos, permitindo que eles possam cada vez mais se aproximar de Deus. Agradeço imensamente a presença dos Espíritos e que Jesus abençoe a todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Novo paradigma. Nós, seres humanos, mesmo com tanta miséria e sofrimento, continuamos insistindo a acreditar que tudo se resume a dinheiro. Mas precisamos ter coragem para admitir que o novo paradigma materialista caiu. O crescimento econômico não pode ser mais o indexador para medir o vosso desenvolvimento. O PIB não pode mais ser o fator determinante para o nosso sucesso. O dinheiro é apenas um dos aspectos
da vida. É bom ter dinheiro, mas desde que ele não custe a destruição do planeta. Hoje, não existe outra maneira de salvar o planeta e não ser por meio de uma mudança de paradigma. Chegou o momento de ampliarmos a nossa visão, sem medo de fazer diferente, sem medo de sermos espirituais. É bem verdade, né? Eu acho que para as próximas etapas da evolução do planeta Terra, obviamente cada vez mais haverão demandas espirituais, questões filosóficas, né? Questões que não que antes não existiam isso, mas cada vez mais a gente vai começar a perceber que boa parte dos problemas que nós geramos, né, que pioram de certa maneira nosso estado aqui no planeta, tem a ver com a negligência das questões espirituais, né? E cada vez mais essa decisão ela fica premente, né? Quer dizer que cada vez mais é necessário que a gente assuma essa nova condição, esse novo papel, né? E se as pessoas que estão encarnadas e já têm os seus vícios e já são pessoas maduras não mudam de atitude, a melhor maneira talvez seja trazendo novos seres, né, para cá, para o planeta, que já nascem imbuídos desse pensamento, desse sentimento, dessa vontade de transformação desse planeta tão financista, né, desse planeta tão preocupado com dinheiro, né, tão capitalista, né, possa se transformar no futuro num planeta mais espiritual, né? Você pode ver que as novas gerações elas estão já diferentes, né? Então nós estamos vivendo sempre esse dilema, né? Se a gente que é adulto não muda, não tem vergonha, tem preguiça de assumir essa espiritualidade, não tem problema. As novas gerações vão chegando aí com esse nova mentalidade, um novo jeito de condução das coisas e dos pensamentos e condução da sociedade, e obviamente isso vai transformar de um jeito ou de outro, porque tudo evolui, né? E se a gente fica parado no tempo, a gente morre. Aliás, isso é uma frase bíblica, né? Tem uma passagem bíblica que Jesus, quando caminhava pela terra, e acho que ele passou de um lado de uma planta, né, que acho que é um pé de damasco, e aí ele teve vontade de comer damasco, e aí não tinha damasco, porque não era a época, e ele disse, beleza, né, fruta que não dá fruto que seque. Aí diz que essa planta, né, essa planta secou imediatamente. É lógico que isso é uma alegoria, mas é isso, né? Tudo que não se adapta morre, né? Então a gente precisa, a partir de agora, não termos vergonhas de sermos espirituais. Acho que isso é a grande mensagem. Tá bom? Então é isso aí. Agradeço demais a presença de vocês, que a gente possa se ver em breve em mais um Evangelho no Lar. Tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.